Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma série do nosso episódio. Puta que pariu, velho. Ai caramba. É mais uma série, não. Caramba, velho, que doidura. Eu tô precisando descansar, né? Hã? Não, essa que eu falo. Não, olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série de vídeos da vida de mercado. Vamos lá então. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de vídeos A Vida de um Mecânico Brasileiro. Vamos lá pro vídeo então mostrar um pouco dos trabalhos para vocês hoje. Gurizada, Onix LT automático, top de linha. Esse carro está com apenas 30 mil quilômetros, gurizada, se não me falha a memória. Calma, tá aqui, iniciando o processo de desmontagem aqui da caixa do filtro, né? Esse carro a gente vai fazer a troca da correia dentada, troca do óleo do hidráulico, limpeza e aditivação do sistema de arrefecimento e entre outras coisas. Daqui a um tempo esse carro vai retornar para a gente remover um vazamentinho de óleo que ele tem entre o motor e o câmbio. O KM desse carro é esse mesmo, é 30 mil, né? 31 mil quilômetros, tá? Ele tem um pequeno suorzinho, pessoal, de óleo, que é característico já dessa linha de carro. Alguns vêm apresentando esse problema, tá? Que é um vazamento no retentor do volante do motor. E para substituir o retentor tem que tirar o câmbio, tá? E esse câmbio aqui é um câmbio automático, então o cliente está aguardando a gente adquirir uma ferramenta aí para a gente não sofrer muito, que é o macaco de câmbio, tá, pessoal? Né? Bom, dá pra tirar sem, inclusive a gente já tirou alguns aí na oficina, né, gurizada? Mas judeia muito do gurizão aqui. Então o cliente aqui, como também não tem pressa, ele tá esperando a gente comprar esse macaco de câmbio para poder agilizar o serviço, tá? Qual é a dificuldade? Tirou aqui. Mas tu já soltou a abraçadeira? Se já soltou, é só mexer. É porque o certo nunca foi tirado ainda. Pera aí, deixa eu tirar pra ti. Aqui tu já soltou a caixa do filtro. Tá. Ali, ó. Pronto. Agora tira com bastante cuidado. Cuida sempre para não arranhar a caixa aqui na lateral, ó. Sempre, desloca ela e traz ela pra cá, entende? No sentido pra cá, porque pra lá a tendência é cada vez pegar mais nas peças, né? Hoje também a gente tá com esse Chevrolet Cobalt, tá? 1.4, basicamente com a mesma configuração mecânica do Onix, que tá no elevador para troca de correia dentada. Esse carro é automático também, como falei, né? A mesma configuração mecânica de motor, câmbio, enfim. E esse carro que o cliente reclama, ele usa esse carro para trabalho, e no serviço que ele utiliza o carro, ele tem que ligar e desligar esse carro várias vezes durante o dia. Ele já entrou em contato com a gente, pessoal, há mais ou menos uns 3 meses atrás, relatando esse problema. Em ocasião, a gente comentou que teria que agendar, enfim. Se passaram algum tempo, ele entrou em contato de novo agora. E aí, de fato, agendou e ficou aguardando. Aí a Alexandra ligou e agora o carro está aqui para poder analisar. Qual que é o problema? O carro tem hora que não está ligando. Ele tem uma dificuldade de pegar. Então a gente vai analisar certinho isso aí. Ele já trouxe o carro com o intuito de remover o motor de arranque para analisar. Então a gente vai analisar certinho o que está acontecendo. Possivelmente, realmente vai ter que se remover o motor de arranque para a gente poder fazer uma avaliação e fazer os testes se de fato tem algum problema interno no arranque ou algum outro problema. Eu lembro que a primeira vez que ele entrou em contato, ele havia colocado uma bateria nova e não tinha resolvido. Lá no elevador, o Onix, eu quero mostrar um detalhe para vocês agora aqui, ó. Olha aqui, gurizada, ó. Que mina de ouro, hein? Aqui tu colocou óleo ou desengripante? Os dois? Uhum. Bom, pessoal, a gente tá aqui separando alguns parafusos. Aqui é mina de ouro para oficina, né? Para quem não sabe, a Cartec 1, os carros sempre que vem para nossa oficina, né, pessoal? Aqui na nossa oficina o carro não sobra parafuso do carro, né? Falta parafuso, né? É o caso do Gol aqui do seu Fernando, por exemplo. E o caso de tantos outros carros que a gente já mostra no canal. Os carros, ao passar dos anos, pessoal, vão passando por manutenção, né? E é comum, às vezes, ficar faltando parafuso em alguns pontos, né? Aqui na nossa oficina isso não acontece, mas é comum a gente pegar muito carro aqui, que a gente, por exemplo, tira o para-choque,
Às vezes não está faltando parafuso, mas tem vários parafusos de modelo diferente. E eu não gosto de ficar vendo esses detalhes. Para resolver isso, gurizada, muita gente pode achar que é simples. Bom, se fosse simples, de fato, o carro não chegaria para a gente nessa situação. Obviamente é simples, porém, nem todo mundo gosta de perder esse tempo com essa simplicidade, né? Pode até ser simples, mas não é toda a empresa que está mexendo no carro que quer perder tempo com essa simplicidade. Então é muito comum, às vezes, o carro chegar com o para-choque, com vários modelos de parafuso, às vezes, inclusive, até aqueles parafusos Phillips e Fenda, que é comum você enxergar no móvel da tua casa. Por exemplo, parafuso desse modelo aqui, ó. Já aproveito e já fizemos uma propaganda para o nosso parceiro. Ó, é muito comum, ó, esses parafusos aqui são parafusos industriais, ó, de móveis, né? Então é muito comum a gente ter carro aqui na nossa oficina, que chega aqui na oficina com parafusos desse tipo, no local de parafusos originais. E para resolver esse problema, gurizada, não existe uma loja que venda parafusos originais do Gol, parafusos originais aqui desse Prisma, daquela Blazer, daquele Palio, daquele Golf, desse Cobalt e do Onix ali. Não vai ter uma loja específica, a gente tem o parafuso original. Não existe isso, pessoal. Existe dois métodos. Ou você vai na concessionária e encomenda o parafuso original, que fica inviável, né? Ou você faz o que a Cartec 1 faz, que é o quê? A gente vai nas autopeças, onde se desmonta os carros, e obviamente o pessoal vende as peças e sobram o quê? Os parafusos. Algumas autopeças me vendem isso a quilo, a peso de ferro, eu compro, outras me dão, né? Então aqui estão os parafusos e a gente vai separando, tá? E aí com isso a gente tem parafusos originais de vários modelos de carro, para quando o carro chega na nossa oficina a gente consegue dar aquele talento e recuperar aquela originalidade do carro, ficar aquele padrão estético legal. Nesse Gol aqui, para vocês terem uma ideia, eu tive que ir numa autopeça e eu desmontei lá na autopeça um Gol, uma frente de um carro desse que chegou com colisão traseira lá. E eu precisava daqueles coxins do radiador que a gente mostrou nos episódios anteriores. A gente precisava de parafusos do farol, do próprio para-choque, enfim. Aquele Gol que eu desmontei lá já era um Gol que já não estava 100% na parte dos parafusos aqui. Mas então eu desmontei todo o carro lá na autopeça, porque eles não iam desmontar para mim, só para me vender parafuso, né, pessoal? E então eu desmontei toda a frente do carro, trabalhei basicamente lá um meio-dia de serviço, porque não tinha macaco, nada, no chão mesmo, né? Lá banquei no carro com o encepo que tínhamos lá. E aí desmontei toda a frente do carro para catar os parafusinhos daqui da mini frente, catar os parafusinhos do condensador, radiador e remover aquele suporte plástico que seguravam o radiador para possibilitar o carro estar desse jeito que vocês estão vendo. Tá montado com os parafusos quase todos originais. Não deu para ficar tudo 100%, mas melhorou bastante a estética aí na questão se tratando de parafuso. Então, como falei, a gente adquire esses parafusos para poder dar uma qualidade bacana. Só que são parafusos que ficam lá no tempo. Muitos desses carros ficam desmontados no tempo, de capô aberto, o parafuso enferruja, ou até mesmo os parafusos ficam jogados lá numa caixa no tempo, pegando chuva, água. Então eles acabam oxidando conforme vocês estão vendo, mas são parafusos genuínos, né? Às vezes um parafuso aqui, ó, de um suporte de motor GM, ó, né? Parafuso de calço de compressor. Então assim, ó, são tudo, ó, são vários parafusos originais. Então a gente faz a separação desses parafusos. É lavado, é igual isso aqui, ó, um suporte de bateria desse aqui, pessoal. Isso não tem para vender. Ele tá feinho, tá enferrujado, né? A gente vai limpar, lavar, fazer a pintura nele, recuperar, mas é uma peça que no mercado de reposição dificilmente tu acha um suporte desse aqui. Esse aqui é um suporte de bateria do Golf, tá? Que inclusive aquele Golf que a gente está montando lá não tem. E é um detalhe, umas pecinhas tão pequenas que quando você vai na autopeça o pessoal não tem para vender mesmo, porque é um detalhezinho, né? Então a gente compra, o Cauã iniciou ontem o processo de separação dos parafusos, ele ficou o dia inteiro ontem para separar esses parafusos aqui. Brincadeira, pessoal, tô brincando, tá? Tô pegando o pé dele aqui. Então, ele separou um pouquinho dos parafusos aqui, daí já lavou, já saiu um pouco da sujeira, e daí lubrificou com óleo. E daí depois a gente separa todos eles assim, pessoal, ó, por modelo e tamanho, né? Então, ó, esses aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, ó, o pessoal que trabalha com oficina vai conhecer, ó. Esses parafusos aqui são aqueles parafusos que seguram a caixa do filtro de ar do Sandero, que normalmente espana, né? Ou o pessoal adapta outros lá e depois a caixa começa a vibrar em cima do motor. Por que começa a vibrar? Porque não tá com o parafuso original. Aqui a gente tem 3, ó, tá?
Então são parafusos que vai lá ser separadinho lá. A linha Renault, ele vai estar lá, separadinho lá no cantinho. E por aí vai. A gente tem os parafusos GM, ó. Aqui já tem um outro, ó. Os parafusos GM, né? E na verdade isso aqui é Volkswagen, tá? Parafuso do pescador da bomba de óleo lá embaixo. Então são tudo parafusos originais, pessoal, ó. E aí fica bacana o serviço, né? Aqui a gente tem algum detalhe de prisioneiros, ó. Os prisioneiros de escapamento, se a gente for comprar, gurizada, no mercado de reposição, ele não é um parafuso com a mesma liga metálica desses originais. Na hora de instalar fica perfeito. Depois de algum tempo o parafuso oxida e não há Cristo que tire, porque não tem a mesma resistência desses parafusos originais, tá? Então é isso, só para esclarecer para vocês aí. Aqui, isso aqui é água ainda, Calma, tem que dar uma secada. Isso é de arranque, exatamente. Ó, parafuso de motor de arranque. Isso aqui sempre vai ter, porque o arranque não tem como o pessoal montar e deixar faltando, né? Porque se tivesse, eles deixavam faltando também. Beleza, gurizada? Já falamos um pouco sobre parafuso, né? Agora vamos dar sequência aqui no Onix, né? Esse Onix, pessoal, ele tem 30 mil quilômetros rodado. E esse carro nós estamos trocando a correia dentada dele por tempo de uso, tá? Esse carro, só um minutinho que eu vou ver o ano. Tu lembra o ano dele, Calma? Tá, esse carro é um 2015, pessoal. 2015, modelo 16. E tem apenas 30 mil quilômetros rodados. Isso legítimo, tá? Esse carro é único dono. Então, de fato, ele tem uns 30 mil quilômetros rodados. E já falei pra vocês anteriormente do vazamentinho de óleo. Enfim, a gente tá fazendo uma revisãozinha. E agora eu quero mostrar pra vocês um detalhe. Que é pra você, dono de carro, não vacilar. Depois você fala, eu sou azarado. A correia dentada desse carro, a GM recomenda trocar com 60 mil, se não me falha a memória. Nós aqui recomendamos com 50, tá? Mas olha só, carro com 30 mil quilômetros e olha a correia, gurizada. Já tá quase arrebentando, ó. Ela começou a soltar. Correia dentada, quando ela vai arrebentar, ela começa a arrebentar da lateral para dentro ou da parte de dentro pro centro, né? Ou da parte de fora pro centro, enfim. E ali ela já começou a soltar pedaço, ó. Olha aqui, ó. Ó. Vocês estão vendo que tá soltando um pedaço da correia? A correia tá desfiando, já quase arrebentando. É perceptível na própria correia, a gente já vê um grande ressacamento e um desgaste na correia. A correia chega a estar fina, né? Vários pedaços da correia já estão soltos aqui na capa, ó. Isso aqui é tudo material da correia, pessoal, ó. Isso vai se soltando, né, ó. E aí, obviamente, a correia vai afinando, ela vai gastando, né? E chega um ponto que ela fadiga a tal ponto que arrebenta. Então isso explica muitas vezes você... Já tem acontecido isso às vezes com você que está assistindo meu vídeo, com algum parente seu, enfim. Ah, a correia arrebentou com tantos mil. Lembra, a correia você troca por km ou por tempo, tá? Então a recomendação é 5 anos ou a quilometragem recomendada. Se você puder fazer um pouquinho antes disso, você troca com uma margem de segurança muito bacana. Haja visto que na questão de motor, a gente já falou várias vezes no canal que quilometragem não tem nada a ver com hora de funcionamento da máquina. Esse carro tem apenas 30 mil quilômetros rodados, mas ele pode ter hora de funcionamento de motor muito além dos 30 mil rodados, porque aqui na nossa cidade o carro fica mais parado em fila do que de fato andando. E parado na fila, o carro não anda, ou seja, ele não conta quilometragem, porém o motor fica em funcionamento e a correia desgasta não por km rodado, e sim por hora de funcionamento de motor, tá bom? Vamos remover tudo aí, fazer a análise e dar sequência nessa revisão. Pessoal, agora no vídeo eu vou passar uma dica para vocês que nos acompanham de como frouxar esse parafuso do tensionador da correia dentada da linha GM. Esse parafuso original de fábrica, gurizada, ele vem montado com trava química e a parte de contato aqui para a gente poder frouxar com a chave, ele é um parafuso Torx, tá? Então ele não tem uma boa aderência com a chave. Normalmente você vai tentar afrouxar ele e ele espana, né? Ele gasta ali o encaixe, né? O entalho onde iria a chave, e você não consegue afrouxar esse parafuso. E na oficina mecânica isso sempre é um problema, né? Sempre nas oficinas que eu acompanhei, sempre presenciei esse detalhe. Outro detalhe que eu quero mostrar pra vocês agora, que eu acabei vendo aqui, gurizada. Olha os pedaços da correia dentada aqui, ó. Olha só. Solto aqui, gurizada, olha só. Olha aqui. Isso aqui é um dente, ó. Um pedaço do dente da correia dentada solto, ó. Então, conforme eu estava falando, a gente, gurizada, tá sempre aprendendo. Eu vou passar um macete para vocês aqui que eu aprendi. Faz isso, deve fazer mais de 12 anos já.
E eu sempre, em todas as oficinas que eu já trabalhei, sempre presenciei mecânicos, às vezes, muito mais velhos que eu, sofrendo com esse procedimento. Inclusive, gurizada, e antes que o cliente que esteja vendo vá comentar sobre isso aqui, é capaz de, às vezes, falar e ver, e que, deve existir uma ferramenta para isso. Não, não existe. Nos dias de hoje, o pessoal desenvolveu, já existe para vender, como se fosse um cachimbo desse, que ele é esmerilhado aqui na lateral, para você poder encaixar aqui, ó, e rodar toda essa peça junto e facilitar a frouxura. Mas é uma ferramenta que não é desenvolvida pela GM, não é desenvolvida por nenhuma marca. Enfim, é uma coisa que foi inventada agora aí há pouco tempo, né? Mas nunca existiu de fato uma ferramenta para resolver esse problema. E hoje eu vou passar uma... Ó, o parafuso tá lá, se vocês forem ver, a gente já tentou frouxar e ele rodou ali. E agora o que eu vou fazer? O parafuso, pessoal, tá fixado nessa haste de regulação do tensionador. O tensionador em questão, toda vez que eu troco uma correia dentada, eu troco o tensionador. Então aqui eu vou sacrificar o tensionador para poder frouxar sem eu sofrer. Como é que eu faço? Eu vou pegar aqui a talhadeira, encaixo ela nesse pino, abre a câmera para mostrar, tá pegando o que eu vou fazer aqui embaixo? Aqui, ó. E vou bater para cima aqui, pessoal, ó, e vocês vão ver que como o parafuso está apertado de tal forma, ele e essa peça a gente pode dizer que é a mesma peça. Então essa peça, ela vai servir de alavanca para mim frouxar o parafuso. Porque eu vou ter muito mais pegada batendo na talhadeira aqui, do que se eu tentar ficar batendo com a talhadeira na lateral do parafuso, como muita gente faz. E aí perde muito mais tempo. Porque muita gente bate aqui, ó. Que é o correto quando o parafuso não tem uma área de contato como essa aqui. Mas aqui é possível fazer isso aqui, ó. Tá filmando? Uhum. Filma lá em cima, tenta focar lá em cima lá. Filmou? Uhum. Ó, pessoal. Vocês estão vendo o parafuso rodar? Deu pra pegar o parafuso rodando? Deu. Ó lá, ó. Tá afrouxando, ó. Agora parou, obviamente, porque já não vai distensionar mais. Aí agora, como ele já afrouxou, aí eu consigo pegar a chave Torx, né? E fazer ali a soltura, ó. Aqui eu vou ter que dar uma batidinha para poder entrar, pessoal, porque o meu companheirinho aqui não é seu Cauã. Seu Cauã já foi tentar frouxar o exatamente, sem uma... mas agora tu já aprendeu, né, Cauã? Agora eu já sei uma macete. Não, mas pelo menos tu não saiu correndo, né? Teve um mecânico velho aí que veio trabalhar comigo e nunca mais voltou. Não voltou nem para receber o dia de serviço dele, gurizada. Eu tive que ir lá na casa dele pagar o dia de trabalho dele. Mas tomara que ele esteja vendo meus vídeos e veja que eu não fiz por mal. Vocês estão vendo, gurizada, que até agora tá pesado para frouxar, mas o parafuso soltou, né? E agora, então, a gente vai dar sequência. Espero ter ajudado vocês. Eu aprendo muito vendo vídeo de outras pessoas. E eu espero que você que está nos acompanhando, que não sabia dessa dica, tenha sido útil para... E esse tipo de situação, pessoal, vocês podem levar ela para outra situação parecida, né? Que dá para resolver dessa forma. Tá bom? Então, pessoal que assiste o vídeo da Cartec não pode mais tirar o parafuso do Corsa usando aquelas esmerilhadeirinhas, aquelas retíficas para comer a cabeça do parafuso, gurizada. Não pode mais, hein? Dá para afrouxar desse jeito aí, fica show de bola. Vamos dar sequência. Filma aqui pra mim. Ô pessoal, olha só. Vocês viram, né, quando a gente estava mostrando aqui o detalhe da correia, né, que estava desfiada já, arrebentando. E aí os pedaços, enfim, conforme eu mostrei. Esse carro tem 30 mil com 5 anos de uso, né? Olha só. Agora eu quero mostrar pra vocês. Vocês lembram, né, que eu mostrei a correia. Esse pedaço aqui, ó, onde iniciou ela quase arrebentar, ó, do lado que tava, né? Que era do lado aqui, né? Correto? Voltado para o instalador, esse rasgo, né? Tem outros pedaços do dente aqui que tá soltando, né? Que daí eu já até tá ali, ó. E tem outros pedacinhos dos dentes da correia lá na polia do virabrequim que depois a gente vai tirar. Esses dias eu postei num vídeo aqui no canal, como a gente faz sempre, mostrando que a correia tem sentido de instalação. Inclusive esses dias no próprio Hyundai i30 a gente pegou um carro que o cliente fez revisão somente dentro da concessionária.
Foi trocada a correia dentada e as correias de acessório. E as correias de acessório tinham sido montadas viradas, tá? E eu falei que a correia deve se respeitar a escrita voltada para o reparador, que isso é o sentido de rotação e de giro da correia. E que caso a correia seja montada de forma errada, ou seja, com a escrita virada, isso diminui drasticamente a vida útil da correia. Teve gente que comentou lá nos comentários de que já pegou vários carros que essa minha afirmativa não teria nada a ver, porque já pegou alguns carros novos com a correia montada com a escrita virada para dentro. Sim, pessoal, eu também já peguei vários carros com a escrita montada para dentro, mas está errado. Quer dizer então que o carro veio errado de fábrica, Carlos? Sim, exatamente, o carro veio errado de fábrica. Porque lá na fábrica existem pessoas assim como você que assiste o vídeo e não consegue entender de que a correia tem que ser montada do jeito certo. Imagine se você estivesse trabalhando numa fábrica. Você também seria outra pessoa que estaria montando um carro errado na fábrica. Deu para entender? Como você já monta aí errado na tua oficina porque tu acha que não tem nada a ver, pessoas como você estão dentro da fábrica também. Ou até montam de forma proposital ou até mesmo porque acham que não tem nada a ver. Apesar de receber o treinamento, enfim, acabam achando que não tem nada a ver e que pode montar dessa forma. É o caso desse carro. O carro tem 30 mil quilômetros rodado, nunca foi mexido. Eu estava julgando o desgaste excessivo dessa correia pela baixa quilometragem por um longo período de tempo, que são 5 anos de uso desse carro, imaginando que esse carro ficava muito parado em fila, que por aí vai. Conversei com o cliente, ele disse que não é o caso. E aí é quando a gente remove a correia, lembrando que quando eu iniciei o processo de remoção, vocês viram que esse pedaço aqui estava voltado para mim, né? Agora eu quero mostrar para vocês um detalhe. Olha aqui a escrita da correia, vai girando calma para mim, que eu quero mostrar um detalhe para vocês. Olha aqui, gurizada, a escrita da correia virada. Bom, pessoal, tá aqui, a gente deu uma limpada um pouco na correia para vocês poderem enxergar. Mas tá aí, ó. Deixa eu mostrar de novo aqui, que eu mostro achei o entalhe para mostrar para o pessoal que estava no sentido. Ó, aqui tá o corte, ó. Ali, ó. Tá, bota o dedo ali não, para poder ver que não tá focando bem na câmera. Olha ali, ó, o corte da correia tá ali, ó. Ó, tá ali. Então vamos girar a correia, olha só como é que ela tava montada. Com as escritas ao contrário, pessoal, ó. As escritas da correia, ó. Agora eu vou virar a correia do jeito certo, ó. A correia deveria ter sido montada na fábrica desse jeito aqui, ó. Conforme a escrita, ó. Conforme a escrita e conforme a flecha de sentido que tem logo aqui no início, que está meio apagada. Tem inclusive uma flecha indicando o sentido de instalação e ela foi montada virada. Aqui no Gol do Seu Fernando a gente montou o carro, saiu para fazer um teste de rodagem e a gente ainda encontra uma vibração aqui nesse lado, tá? Fazendo os testes, gurizada. Tem um problema grave aqui no cubo de roda, tá? Então está sendo trocado o cubo, mais o rolamento que já apresentava um ronquinho significativo. Então, trocado o cubo e rolamento, até porque não daria para trocar só o cubo sem a gente oferecer um estresse considerável ao rolamento. Haja visto que vocês viram que parte do rolamento ficou inclusive prensada aqui no cubo, haja visto o empeno que ele tá. Esse cubo ele sofreu um empeno, isso lá 2, 3 anos atrás, quando o carro já passou por aquele processo que eu havia comentado com vocês. Aqui está a manga de eixo, onde vai posicionado o sensor de rotação para fazer a leitura do ABS, né? E existe um erro muito comum na hora de montar esse rolamento, que o pessoal monta o rolamento ao contrário, porque a pista de velocidade da roda, na verdade, ela fica no rolamento, onde o sensor de rotação vai ler a velocidade, é no rolamento. Diferente de outros carros que tem uma roda fônica em cima aqui da homocinética, né? Não é o caso desse carro. Então a pista, né, a roda fônica, ela é embutida no próprio rolamento. Aqui a gente está aplicando o rolamento original, SKF, tá? E o cubo de roda sendo fornecido aqui, aplicado pela Fremax. Qualidade indiscutível das duas peças. O pessoal normalmente adota como regra, pessoal, no mercado, o lado do rolamento que tem a roda fônica sempre é o lado que tem o retentor. Então esse rolamento do Gol específico tem o retentor e aqui tem a parte metálica. Então em treinamentos de fabricantes de rolamento, e inclusive da própria montadora,
é falado, na minha opinião, de forma errônea. Isso é errado, me desculpe aí todos os professores, mas vocês estão errados. E eu vou ensinar o jeito certo. E todos vocês que nos acompanham vão ver que o meu jeito de pensar, ele é muito mais eficaz nesse quesito. Todos os treinamentos relacionados à montagem de rolamento, fala você sempre montar, para esse caso aqui, o retentor por lado de dentro e a parte metálica para fora. Ou seja, o rolamento vai assim. Por quê? Porque nesse modelo de carro, o retentor é onde tem a pista magnética na parte interna, que vai ali, ó. Ó, então o rolamento vai encaixar lá dentro e o sensor vai ficar aqui, ó, na frente do rolamento fazendo a leitura dessa pista magnética, que na verdade é o retentor, a parte plástica, né? Então a parte metálica deve ser voltada para fora. A dica que eu dou é que você esqueça isso aí e nunca mais adote esse tipo de procedimento e adote esse procedimento que eu estou falando. E vou explicar o porquê. Existem rolamentos que vocês vão se deparar que as duas faces do rolamento é retentor. Aqui e aqui. E aí como é que tu monta? Aí tu tá pego, né? Aí entra aquela história. Ah, vou ter que comprar só o rolamento genuíno, só o rolamento original, que por aí vai. Bom, se você usar essa técnica, tu não fica refém de marca e nem de modelo, tá? É só você pegar uma lâmina de serra e você, vamos supor que esse rolamento tivesse os dois lábios dele de plástico, né? Dois retentores de plástico. Você iria passar a lâmina de serra aqui, ó. Não tem atração magnética. Quando você vira o rolamento, ó, aqui tem atração magnética, ó. Ele gruda, ó, ele encosta, ele, ó, ele há, opa, ó, há uma atração magnética aqui, ó. Ó. Então, independente, pessoal, se esse é o lado do retentor ou não, eu não preciso dessa referência como retentor. Essa referência ela pode ser usada quando eu estou trabalhando com um Gol. Agora, eu como um bom disseminador de conhecimentos práticos, a todos vocês que nos acompanham, eu afirmo a falar para vocês que não aprendam dessa forma, não julguem isso como um aprendizado final. Porque vocês vão pegar um carro que vai ter retentor dos dois lados e vocês não vão saber testar. Porque vão lembrar daquela regrinha do Gol. Essa regra é do Gol, tá? E o mercado tem muito disso, né? O pessoal ensina métodos para você trabalhar tabelado com o carro. Se você for pegar, por exemplo, uma palestra técnica, talvez do próprio fabricante aqui, o NSK, que fabrica para outras montadoras rolamentos com retentores dos dois lados, aonde para você testar você teria que fazer esse teste aqui, ó. Aí lá eles vão inventar um outro jeito de poder te explicar, testar o rolamento para saber qual o lado de aplicar. E aí aqui no Gol eles te ensinam que tem que ser o lado do retentor para dentro e o lado de ferro para fora. Quando na verdade eles poderiam te ensinar um teste para você testar todos os rolamentos, independente da marca ou modelo. Só que a indústria não quer isso. A indústria ela quer que você seja sempre uma pessoa refém, né? De buscar com alguém alguma coisa que por aí vai e isso gira o mercado, né? Então, enfim, fica a dica para vocês aí, sempre pare para pensar, gurizada, ó. Ó, lado do ímã é o lado independente se tem retentor ou não. Nesse caso, é claro que a gente sabe que esse rolamento, no lado que tem retentor e o outro lado não tem. Mas vai ter rolamento que ele tem retentor dos dois lados, tá? E aí como é que você testa? Desse jeito que eu expliquei. Beleza? Então fica essa dica aí, espero que vocês tenham gravado ela para nunca mais esquecer. E posso ajudar no dia a dia de oficina de vocês aí. Abraço. Gurizada, Gol do seu Fernando vem aqui para fora para a gente poder fazer a parte de acabamento, né? Então agora um detalhe que faltava para esse carro é uma filtração d'água que tinha aqui na porta traseira que o seu Fernando reclamou. Já foi ajustado os bancos, que estava com muita folga. Obviamente, se o seu Fernando quiser um trabalho um pouco mais preciso e profissional, teria que procurar um pessoal aí especializado em tapeçaria para trabalhar com bancos, né? Mas enfim, a gente deu uma ajustada legal, os dois bancos estavam muito soltos, mais do motorista do que do passageiro, mas foi ajustado os dois e ficou bem firme, né? Ao ponto de, pelo menos agora, não perceber os bancos balançando com o carro em movimento, que antes era perceptível, você fazia uma curva, parecia que o banco ia tombar. Tá? Foi feito um ajuste ali nos trilhos, enfim, ficou bacana. Outro detalhe é que o carro está entrando água, vocês estão vendo aqui, ó? Então eu vou fechar o carro agora aqui, ó, vou jogar água e eu vou mostrar pra vocês onde é que tá entrando água e na sequência eu já volto. Bom, pessoal, tá aí, ó, fica registrado aí aonde tá entrando água. Beleza, gurizada, ó, pela borracha da porta na parte inferior, tranquilo? Na parte superior aí tá tudo
tranquilo, dominado pelas forças alienígenas. Depois eu vou conferir todas as outras portas, se eu achar algum vazamento eu mostro pra vocês. Pessoal, por que eu mostrei aqui aonde que tá entrando água nesse Gol? O último carro que a gente pegou para resolver essa parte de infiltração d'água, eu tive uma experiência não muito agradável, porque eu achei um ponto, eu resolvi aquele ponto e para querer de certa forma não passar uma imagem negativa do carro do cliente para o pessoal que acompanha no canal, eu não mostrei o local onde entrava água. Cobrei para fazer o serviço, que no caso teve que remover painel e por aí vai. A gente resolveu aquela parte onde era o vazamento que eu encontrei no dia. Entreguei o carro e, para resumir a história para vocês, o carro retornou à nossa oficina mais umas 8 vezes, entre idas e vindas. Depois de alguns meses retornava e, totalizando, o pessoal, além daquele problema que a gente achou, o carro tinha mais 7 infiltração, ou seja, tinha 8, botando com 5 não dá, mas é só o gesto de expressão, o carro tinha 8 pontos, gurizada, de infiltração, além daquele que era por trás do painel, tá? Então por isso que eu estou mostrando onde que está entrando água e onde que eu vou resolver, na porta. Caso amanhã depois desse Gol comece a entrar água no para-brisa, é outro trabalho. Caso amanhã depois comece a entrar água no tampão traseiro, é outro problema. Por quê, gurizada? Tem alguns carros que por razão e circunstância desconhecida, que não vem aqui, eu estava falando, pode ir desenvolvendo vazamento ao longo do tempo e em outros locais, né? Então, nesse caso lá que eu mexi, eu resolvi um vazamento e depois começou a aparecer outros e outros e outros, enfim, e fica aquele clima chato como se eu não tivesse resolvido o vazamento inicial. Então, quando a gente for mexer nesse tipo de coisa aqui, independente de onde for e como for que estiver vazando, eu vou estar sempre mostrando para vocês, para passar credibilidade para mim e para vocês, até porque amanhã depois se esse carro volta vazando, eu vou poder mostrar para vocês, ó, vocês lembram que vazava na porta? Pois é, agora está vazando no retrovisor. Arrumamos o retrovisor. Agora vocês lembram que vazava na porta aí no retrovisor? Foi arrumado e agora vaza na tampa traseira e por aí vai. É óbvio que aqui a gente vai testar tudo, mas nada impede que esse carro possa ocorrer fatores e circunstâncias desconhecidas ao longo do tempo, que ele possa vir a entrar água em outros pontos. Tá bom? É uma máquina e o futuro só a Deus pertence. Beleza? Acho que deu para entender, o pessoal é tudo mente aberta aí. Amém, né? Show! Vamos dar sequência, vamos resolver aquele vazamento ali. Um piscar de olhos para vocês aí então, pessoal, ó, só para mostrar o Gol finalizado com a luz do dia, né? Tá aí o Gol sendo entregue no padrão de entrega Kartek, Gol G6 do seu Fernando. Olha aí, ó, detalhe que ele frisou bastante, que ele queria o arrefecimento daquele jeito, né? Tá aí. Esse carro, gurizada, deu muito trabalho pra gente. Infelizmente, pessoal, carros como, por exemplo, o Gol do seu Fernando, o Palio que está ali atrás, essa Blazer que a gente vai mexer futuramente, eu acredito que talvez o Golf. Existem carros que vêm aqui dentro da oficina, gurizada, que o serviço ele é tão complexo e requer tanto tempo da gente, às vezes em cima do carro, para poder revisar tudo e resolver todos os problemas, que inviabiliza a filmagem, gurizada. Então, esse carro, o seu Fernando até comentou comigo, ô Carlos, eu queria um vídeo e tal, mas o carro tinha tanta coisa para fazer, que se eu fosse filmar tudo, gurizada, eu não ia conseguir botar no YouTube. E muito detalhe que a gente mostra, enfim, inviabiliza a filmagem, tá? Então esse carro foi um carro que ficou muito tempo aqui dentro da oficina, vocês puderam acompanhar a gente fazendo manutenções em outros carros. O pessoal que é bem observador, sempre que eu passava filmando, via que um dia o carro tinha uma peça montada, no outro dia essa peça estava desmontada, ou depois estava montada de volta. Então, quer dizer, esse carro a gente teve várias idas e vindas, pessoal, idas e vindas que eu digo de manutenção aqui. A gente desmontava, depois montava, não dava certo, aí montava, porque a gente fez uma manutenção visando custo-benefício, né? Se fosse para desmontar tudo e de fato já sair trocando tudo, obviamente fica bom de primeira. Mas a gente foi analisando, digo, acho que essa peça aqui vai dar para deixar e por aí vai, e no fim, algumas dessas peças que a gente achou que daria para deixar, depois no teste de rodagem, não se comportou 100% e a gente teve que desmontar de novo para poder trocar. Isso, obviamente, só foi possível porque o carro ficou com o tempo, né? Então, possibilitou a gente, de fato, montar com alguma peça que a gente teria uma certa dúvida para ver como queria se comportar. Tá? Porque uma coisa é a gente olhar para a peça e deduzir que ela está ruim, e outra coisa, de fato, é submeter ela ao teste de fato e daí constatar de certeza se ela está ruim ou não, né? Então, foi o que a gente fez nesse carro. Então o carro hoje está sendo entregue no padrão de entrega Kartek, com um sistema de suspensão totalmente revisado. Esse carro, sistema de freio totalmente revisado também. Esse carro foi feito o ajuste das portas, né? Esse carro estava com as portas desalinhadas perante a carroceria. Você olhava aqui assim, pessoal, ó.
as portas estavam desalinhadas, eu regulei todas as portas, né? O porta-malas não abria no botão elétrico, foi arrumado. Essa porta aqui entrava água, né? A gente arrumou, tá? Então foi arrumado o ar-condicionado desse carro, trocado o filtro de ar-condicionado. O botãozinho ali do abridor de porta-mala não funcionava. Foi feita lubrificação nas fechaduras, revisão de suspensão geral, foi arrumado esguicho d'água, foi desmontado toda a frente desse carro. Bom, eu só estou narrando porque vocês que acompanharam sabem tudo que foi feito, mas só para a gente relembrar, né? Desmontado toda essa frente do carro, feito um trabalho assim com excelência. Parte de motor, né? A gente só não abriu o motor, mas o que faz aqui de periférico ao redor do motor foi tudo desmontado para poder ajeitar. Foi feito reparo em chicote elétrico e por aí vai, tá? Então o carro está aí sendo entregue no padrão Cartec, com todo o sistema de injeção eletrônica revisado, todo o sistema de suspensão e freio revisado. Quando eu falo revisado, gurizada, foi tudo desmontado, revisado de arruela por arruela. Todas as peças do sistema de freio foram desmontadas para análise, todas as peças de suspensão foram tiradas e analisadas. Farol desse carro a gente regulou, que estava um para o sul, o outro para o norte, né? Foi feita a regulagem de farol, que o seu Fernando comentou que estava ruim o farol, né? Realmente esse carro ele não é muito bom de farol, né? Mas do jeito que estava, obviamente não ia clarear mesmo, né? E é isso, tá? Esse carro ainda faltam, pessoal, algumas vírgulas, algumas pequenas vírgulas, que a gente entrou em contato com o seu Fernando, e no momento agora hoje, pessoal, nesse momento de hoje, no dia de hoje, a gente está prestes talvez a entrar numa nova paralisação de pandemia. Inclusive ontem a gente parou os serviços às 6 horas, né, na oficina, porque é um decreto agora que a gente pode trabalhar das 6 às 6. Tá muito bom, diferente do ano passado, que a gente definitivamente teve que fechar as portas, né. Então eu comentei com o seu Fernando, falei para ele o que precisava fazer ainda e comentei com ele que eu acho que o que precisa ser feito ainda no carro, dá para ele com certeza esperar um pouquinho, né? Haja visto que a gente não sabe o que vai vir aí pela frente ainda, tá? E a manutenção desse carro, obviamente, devido a toda a complexidade e a grande quantidade de peças que estavam com problema e a gente teve que trocar, obviamente foi uma manutenção com valor considerável, né? Então a gente comentou com o seu Fernando que talvez... Enfim, ele obviamente concordou, né? Então a gente parou a manutenção por aqui, mas o carro está sendo entregue, gurizada, num padrão tão fino e tão top, assim como se tivesse removido, tirado esse carro da concessionária 0 km, tá bom? Então é isso. Agradecer a vocês, mostrar um pouquinho das peças que a gente trocou desse carro lá na bancada, para vocês terem uma ideia, uma noção de tudo que foi feito nesse carro, né? Aqui na parte de baixo está uma caixa dos amortecedores. Esse carro foi botado amortecedor Monroe? Aqui ó. Por que eu tinha um outro aqui que a gente botou COFAP, tá pessoal? Depois que eu estava na dúvida. Então tá aqui as caixas dos amortecedores Monroe. Aqui estão as caixas de parafuso, né? Que você já sabe o porquê que a gente teve que adquirir essas caixas de parafuso aí, né? Ó, o anti-chama, a carcaça de termostática, os 4 amortecedores usados, tá? Cubo de roda, bomba do esguicho d'água, né, que tava pifada. Enfim, pessoal, ó, tá mucinética que tava estourada. Óleo de hidráulico. Gurizada, muita peça mesmo, tá? E esse carro aqui, gurizada, nenhuma das peças aqui a gente trocou. Como é que eu vou explicar pra vocês, assim, vamos trocar de forma preventiva. Aqui tudo que foi trocado é porque tava ruim, gurizada. Tá? Mas o carro ficou perfeito. É um carro, obviamente, que desde que foi tirado zero, só foi andado, né? E então a maioria das peças aqui, pessoal, eram originais. Outras peças já tinham sido trocado, mas por alguns detalhezinhos ali a gente teve que substituir novamente, que era o caso ali das peças normalmente não, que é o caso das peças da parte da frente do carro e principalmente ali da parte direita desse carro, peças que haviam sido trocado numa manutenção que esse carro teve que fazer há um tempo atrás aí. E então ali a gente teve que trocar novamente aquelas peças. Mas enfim, tá aí tudo que foi trocado desse carro. Depois o seu Fernando vai poder, a gente vai explicar para ele, mostrar tudo o detalhe. As peças estão aqui separadas para ele levar para casa, caso a gente sempre dá essa opção para o cliente levar as peças embora, tá? E é isso, pessoal, Gol finalizado. E encerramos por aqui o vídeo de hoje com essa linda imagem aí do lindo Gol do seu Fernando aí, ó, revisado
e sendo entregue no padrão de entrega Kartec 1. Valeu, pessoal, abraço a todos e até o vídeo de amanhã, que vai ser gravado hoje, agora, tá? Na sequência eu já vou gravar o vídeo de amanhã para vocês, ó. Entrou um Corsa para revisão de ar-condicionado, motor de arranque e o Onix lá, revisão de injeção. Desculpa, correia dentada e entre outras coisas. Abraço!